Pela marca Granfinale hoje com uma aula super especial para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos fazer algo que pode ser tendência, que vai ser super vendável para vocês conseguirem arrecadar uma renda extra aí o ano inteiro, que é o Bombolo Granfinale. O que é o Bombolo? Vou explicar para vocês agora, para vocês entenderem o que a gente vai fazer nessa live especial. Bombolo nada mais é do que um bombom. É um bolo dentro de um bombom. Então é um bombom com bolo, bolo com bombom. Então é isso que a gente vai aprender hoje. Então sejam muito bem-vindos, gente. Vamos chegando, vamos compartilhando, que a gente vai fazer muita coisa na live de hoje. Eu vou ensinar o processo de temperagem. A gente vai falar um pouquinho sobre como colorir esse bombom de uma maneira diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre a montagem dele. A gente vai falar sobre batimento de chantilly. Tem muita coisa nessa live que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá? Em primeiro lugar, gente, tudo que vocês precisarem de Granfinale e, além de tudo, muito mais, vocês vão encontrar na loja Bombaiana. Então, tudo que vocês precisarem, vocês encontram lá, tá? Todas as informações que vocês precisarem da loja, se tiverem alguma dúvida, é só mandar no direct pro pessoal aqui. E aqui no perfil da loja, onde tem a fotinho, tem todas as informações ali na parte de baixo, onde vocês conseguem encontrar as lojas físicas, a parte de entrega também, o delivery, tá? E aí vocês conseguem também tirar dúvidas caso vocês tenham alguma dúvida aí. Então, fiquem super à vontade para saber que lá tem Granfinale, né? E tem todos os outros produtos de confeitaria, utensílios e tudo mais, para vocês super aproveitarem e produzirem esse maravilhoso bombom e outras receitas também. Então, super aproveitem, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Aqui, ó, eu só tenho os ingredientes para a gente começar de maneira bem bonitinha a nossa live, com o ambiente bem organizadinho. E aqui, vou deixar reservado porque a gente não vai usar. Primeiro de tudo, o que nós vamos fazer? A gente vai começar fazendo uma ganache. E a gente vai fazer para o recheio desse bombom uma massa de bolo e um recheio um pouco aerado. Então o que a gente vai ter aqui? Uma ganache aerada. A gente vai fazer o processo de batimento do chantilly e a gente vai fazer o processo aqui da nossa ganache. Primeiro a gente vai iniciar a nossa ganache. Aqui num bowl eu vou fazer uma quantidade reduzida, gente, porque eu vou fazer aqui só para demonstração para vocês, tá bom? Mas na receita lá para vocês vai estar a quantidade tudo certinha, a hora que eu salvar a live. Então não se preocupem, porque todos os ingredientes ficarão lá no descritivo depois que eu salvar aqui, tá bom? Só estou fazendo realmente uma quantidade reduzida para vocês entenderem o passo a passo e não tem segredo nenhum, é super bacana, super especial, super saboroso, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Vamos começar a nossa ganache então. Aqui eu estou utilizando chocolate meio amargo. Se vocês quiserem utilizar o leite, utilizar o branco, fica super a critério de vocês, tá? Gosto de manter um equilíbrio de sabores, então eu vou utilizar o Gold, né, para fazer a nossa casquinha, que é o chocolate caramelado da Calebu, tá? Que tem aquele sabor super especial, mas vocês podem usar o branco, pode usar o leite, qualquer um outro que vocês quiserem, tá? Ali no recipiente eu tenho a primeira quantidade de chocolate que a gente vai trabalhar aqui, que é para nossa ganache, tá? Então o que nós temos lá? Um chocolate meio amargo, tá? Estou utilizando meio amargo. Então eu coloquei 30 segundos no micro-ondas e a cada intervalo de tempo eu vou tirando e vou movimentando para esse chocolate não queimar, tá? Dependendo da quantidade, gente, algumas pessoas falam assim, se tiver muito chocolate, posso colocar o primeiro tempo de 1 minuto, porque aí eu tenho certeza que ele não vai queimar. Gente, eu não arrisco, tá? Sempre coloco de 30 em 30 segundos para ter a segurança desse chocolate não queimar. Ó, aqui eu tô trabalhando com uma quantidade pouca. E aí, ó, mesmo que seja pouca, eu vou colocar 30 segundos. E se for uma quantidade grande também, eu vou colocar 30 segundos, tá? Ó, coloquei aqui 30 segundos, ele começa a derreter e aí a gente continua esse processo dos 30 segundos. Importante, colocar de 30 em 30 para não superaquecer o chocolate de vocês e não queimar. Além de tudo, estou usando recipiente plástico que não retém o calor. Se vocês derreterem o chocolate no recipiente de vidro, ele vai reter esse calor e ele pode queimar o seu chocolate também. Então evitem, né? Tem essas derretedeiras aqui, de outras marcas, enfim, na loja vocês vão encontrar também várias opções. Vale super a pena vocês investirem, né? É super baratinho, né? Mas facilita ali o processo de vocês não terem desperdício com o produto, tá? Ó, coloquei mais 30.
Vou dar uma mexidinha boa para a gente verificar se ele derreteu por completo. Então, coloquei aqui. Com o próprio calor do chocolate, eu tô trazendo para ele derreter o restante, que eu não quero superaquecer esse chocolate, tá? Então, coloquei aqui uma quantidade pouca, como eu falei para vocês. E aí, ó, com o próprio calor dele, eu consigo um chocolate bem lisinho e bem derretido. Tá vendo que tá lisinho e sem gruminhos? É o que a gente precisa aqui, tá? Para transformar esse chocolate numa ganache, a gente vai fazer o quê? Colocar algum líquido aqui, seja suco, seja creme de leite, ou seja, aqui no caso, o creme culinário. Vou utilizar aqui o creme culinário Gran Finale, gente. Quais são as características dele? Ele tem um sabor super neutro e ele tem 22% de gordura, tá? Tá ao contrário porque eu tô com a câmera de selfie para ver os comentários caso tenha aqui, tá bom? Então eu tenho 22% de gordura. O que que vai trazer essa porcentagem para nossa ganache? Vai trazer mais cremosidade, vai trazer mais sabor, tá? O Gran Finale, o creme culinário Gran Finale, ele não tem um sabor característico, ele é super neutro, então ele super combina com ganaches, com brigadeiros, com recheios doces, recheios salgados. Tudo que vocês forem ver nas receitas que estiver utilizando creme de leite, vocês podem e devem utilizar o creme culinário. Com essa porcentagem a mais de gordura, vai trazer um toque super especial para a receita de vocês. A embalagem de 1 litro facilita para a gente conseguir fazer muitas produções, tá? Aqui eu vou colocar então a quantidade para nossa ganache, que vai ficar no descritivo para vocês depois. Então não precisa se preocupar aqui com o que eu vou utilizar. E aí, ele é super cremosão, gente. Ele tem uma textura super bacana para dar um tchan nas nossas receitas, tá? Então, coloquei aqui junto com o nosso chocolate. E aí, eu vou mexer para transformar esse chocolate numa ganache. Gente, outra coisa, se vocês quiserem aquecer os dois ingredientes juntos no micro-ondas, vocês podem, tá? Existem algumas formas de fazer o processo de derretimento do chocolate. Não tem o certo, não tem o errado, mas tem formas diferentes. Você pode usar o micro-ondas, derretendo só o chocolate primeiro e colocando o creme culinário como eu fiz aqui. Você pode aquecer os dois juntos no micro-ondas com o mesmo cuidado de 30 em 30 segundos. E você pode fazer em banho-maria também, derretendo só o chocolate, agregando depois o creme culinário ou derretendo os dois juntos também. Então, fica super a critério de vocês qual forma utilizar, tá? Ó, então aqui eu tenho uma... Olha, sente a cremosidade dessa ganache, gente? Então aqui eu tenho uma ganache prontinha, com sabor neutro, né? Chocolate meio amargo. Eu vou trazer aqui uma suavidade, acrescentando um pouquinho de chantilly para dar um pouco mais de leveza, tá? Nesse recheio aqui. Então nossa ganache está pronto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai bater o nosso chantilly. Enquanto o chantilly bate ali, para a gente agregar aqui, eu vou conversar com vocês sobre as características do batimento de chantilly para vocês nunca mais errarem. Quero vocês craques no batimento de chantilly, seja para trabalhar com bico, seja para alisar bolo, ou seja para agregar numa receita como a gente vai fazer aqui hoje, tá bom? Então é bacana para a gente conseguir ter esse entendimento do processo de batimento, tá? Ó, aqui eu estou no ambiente frio, São Paulo está bem frio hoje, então a minha ganache ela já está ficando bem firme, tá? Então vou deixar aqui, não precisa nem deixar descansar, olha como ela já firmou, tá? Então eu vou deixar aqui um pouquinho para a gente começar o batimento do nosso chantilly. Como eu vou agregar uma quantidade bem pouca aqui na nossa receita, eu vou colocar uma quantidade pouca para bater, tá? Então, vou pesar aqui uma quantidade. Ó, lembrando que estamos utilizando aqui o chantilly Gran Finale também, tá? Esse é o tradicional, mas você também tem opção, caso você queira utilizar o de chocolate, tá? Que vai ficar super bacana também combinando com a nossa ganache. Então vocês podem, inclusive dá para fazer essa ganache no lugar do creme culinário, o próprio chantilly. Ele tem um sabor característico do chantilly, mas fica uma delícia também, tá? Então você tem a opção do chocolate e do tradicional. Aqui na nossa receita hoje, eu vou utilizar o tradicional para dar uma suavidade
para o nosso recheio, mas fica super a critério de vocês, tá bom? Coloquei aqui só 200 gramas, só para a gente mostrar para vocês aqui o processo de batimento, e eu vou colocar aqui para bater. Enquanto bate ali, eu vou dando algumas dicas para vocês sobre o batimento, tá? Tem que fazer barulho, não tem muito o que fazer, mas faz parte do processo para vocês pegarem todas as dicas aqui, tá? Vamos lá, super importante. Esse chantilly que eu acabei de pegar e eu pesei ali pra gente bater, eu acabei de tirar da geladeira, tá? Tanto que o que sobrou, eu vou colocar de volta na geladeira, para ele não perder temperatura, tá? O chantilly super gelado, tá? No mínimo 12 horas na geladeira. Então vai lá na loja, compra o chantilly de vocês, chega em casa e coloca para gelar para utilizar. No mínimo 12 horas de refrigeração. Então é bacana vocês terem esse cuidado para ter certeza que ele está na temperatura certa, para vocês conseguirem obter o melhor resultado dele, seja no ponto e seja no rendimento também, tá? Todas as vezes que vocês forem bater, anota essa dica aí, hein? Essa dica é super bacana. Vou dar uma segunda dica. Todas as vezes que vocês forem bater esse chantilly, o ideal é bater pelo menos meia caixa do produto, tá? Quando você bate meia caixa, vamos supor que a gente está utilizando ali, vamos supor que esse é o bowl da batedeira. Se eu coloco meia caixa do produto, eu vou ter esse espaço inteiro para ele dar volume, para ele crescer, tá? Se eu colocar a caixa inteira do produto aqui, por exemplo, vai ficar aqui, e eu vou ter menos espaço para ele crescer. Então, se você bater meio litro do produto, ele vai render mais do que se você bater o litro inteiro, tá? Por conta dessa questão de espaço para o crescimento dele. Então, essas são as dicas para vocês anotarem, mas vamos que tem mais, tá? Colocou lá 12 horas na geladeira, bateu meio litro, a gente vai bater sempre na velocidade média-baixa, tá? A Arno, vocês sabem que a Arno é louca de pedra, ela gosta de fazer barulho e ela gosta de trabalhar bem rápido, né? Então na Arno vocês vão bater ali na velocidade 2, mais ou menos, tá? A KitchenAid, que é mais delicada, vocês podem bater na velocidade 3 ou 4. Então tomem cuidado, sempre na velocidade média. A velocidade média vai começar a agregar ar no seu chantilly aos poucos, tá? Então a estrutura dessas bolhas de ar vão ficar mais firmes nesse chantilly e ele vai ficar mais estável depois. Vocês baterem na velocidade muito alta, ele vai agregar bolhas muito grandes e essas bolhas começam a estourar depois e aí você perde essa estabilidade. E além de tudo, ele fica com aquele aspecto rugoso, com aquele aspecto poroso, tá? Então sempre quando for bater, utilizem essas dicas que eu estou falando aqui para vocês, tá? Outro ponto super importante para destacar para vocês é o ponto dele realmente, o ponto ideal, que é o ponto de pico firme, tá? Pico médio. E aí eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vou desligar aqui para apresentar para vocês como ele está e aí a gente vai aprender juntos como atingir esse ponto. Desliguei a minha batedeira para mostrar para vocês, não tá no ponto ainda, tá? Como é que eu faço para saber se tá no ponto? Eu pego o próprio batedor, dou uma movimentada aqui no fundo e de leve eu dou uma chunchada aqui, ó, no próprio chantilly. É que tá branco no branco, tá? Mas no próprio chantilly. A hora que eu chunchar e levantar, eu tenho que ver se essa ponta do chantilly vai fazer um pico firme, tá? Aqui vocês estão vendo que ele tá um pouco líquido ainda, então é porque não tá no ponto. Então, quer dizer que eu preciso bater um pouquinho mais, tá? Então eu vou colocar aqui. E bater uns minutinhos a mais. Douglas, qual o tempo de batimento? Isso vai variar, né, de acordo com a batedeira de vocês. Então, bacana é vocês entenderem como atingir esse ponto, para vocês nunca mais perderem o ponto e vocês conseguirem trabalhar de maneira bem bacana, tá? Ó, nossa ganache tá bonita, hein, gente? E tá um aroma maravilhoso de chocolate, eu amo chocolate. Então essas são as dicas. A temperatura ideal de batimento, outra dica aí para vocês, é de 5 a 10 graus, né, a gente costuma dizer. Mas ali próximo do 2, gente, vai dar um rendimento muito bacana e um ponto muito mais rápido. Então, quanto mais gelado, na temperatura ideal, mais qualidade vai trazer o batimento do seu chantilly, tá? Então, vale super a pena vocês anotarem essas dicas aí, para vocês
fazerem e reproduzirem na hora do batimento do chantilly de vocês, tá? Meu chantilly está quase no ponto. O que eu vou fazer agora? Só vou liberar espaço aqui. E a gente vai falar um pouquinho, enquanto ele só dá o ponto ali, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de temperagem de chocolate. Aqui eu estou utilizando chocolate da Calebo Gold, que é esse daqui, mas vocês podem utilizar qualquer um, tá, gente? Então, tenho aqui a quantidade que eu vou derreter, a gente vai fazer esse processo de temperagem tablagem, tá? Temperagem por tablagem, que é no mármore. O mármore já está higienizado, e aí a gente vai iniciar o processo de derretimento desse chocolate, de acordo com o que a gente fez o processo da ganache. Colocar de 30 em 30 segundos, atingir a temperatura ideal dele, que é 45 graus, e a partir daí a gente vai começar a temperagem no mármore, tá? Está quase finalizando ali, já vou pôr os primeiros 30 segundos para adiantar o processo da nossa temperagem. Vamos ver o chantilly. Está quase no ponto ou já está no ponto? Vamos ver juntos se está no ponto ou não? Ó, vamos lá. Pega o batedor, dou aquela movimentada no chantilly e dou aquela chunchada de leve, como eu falei para vocês. Olha o pico se formando aqui. A hora que eu levantar e apresentar esse pico, é porque ele tá pronto. Parece um suspiro, parece um merengue, né? É esse o ponto que a gente precisa pro chantilly, pra gente ter qualidade de alisamento e trabalho com bicos de confeitar. Inclusive, a gente vai agregar aqui na nossa ganache, então vai trazer um pouquinho mais de aeração pro nosso recheio, vai ficar super bacana. Além desse pico aqui, ó, vou até deixar aqui pra vocês verem, olha que bonitão. A gente tem o mesmo pico aqui, ó, dentro do bowl da nossa batedeira. Então, essa é a certeza de que o nosso chantilly está super no ponto, tá bom? Vamos fazer o processo de agregar, então, o chantilly para o nosso recheio. Vou deixar aqui do lado. Vou trazer aqui a nossa ganache de volta, que ela já tá bem firme, ó, gente, tá super cremosa. Olha que delícia. Nossa, gente, eu amo chocolate. E aí eu vou trazer um pouquinho de aeração nesse recheio com o nosso chantilly. Deixa eu só mostrar para vocês como fica super cremoso aqui, ó. Cremoso e fica super lisinho para trabalhar. Olha que legal. A gente tem aqui uma textura 100% lisa, sem buraquinho, sem nada, e a gente consegue tingir de tudo quanto é cor o nosso chantilly, tá? Inclusive cores intensas, vermelho, preto, já ensinei em algumas outras lives, tá? A gente pode trazer isso até num outro tema, só pedir pro pessoal da loja, na hora que eu deixar a live salva, falar assim, traz o Douglas de volta, traz com tema de tingimento, de chantilly, aí a gente traz para vocês um tema que vocês pedirem aí, tá bom? Vou colocar um pouquinho aqui desse chantilly na nossa ganache para trazer um pouquinho de aeração. Lembrando que estamos trabalhando com chantilly, então é só agregar aqui, ó. Nossa, tá bonito, hein, gente? E a gente vai trazer mais leveza pro nosso recheio. O micro-ondas tá apitando, que é aquele ponto lá que eu falei para vocês. Então vem aqui, ó. Movimenta essa ganache até agregar. Olha como ele vai ficando basicamente uma mousse, né, gente? Olha que lindão. Aí deixa eu só terminar de agregar aqui, para ele ficar mais uniforme. Nossa, que delícia, gente. Dá para comer de colher, é uma outra opção aqui. Se vocês colocarem na taça, gente, vira uma mousse bem bacana aqui, hein? Olha só que delícia. Trouxe a aeração. Olha, tá com uma cara de mousse mesmo. É esse recheio que a gente vai utilizar no nosso bombom, então, tá? Junto com a nossa massa de bolo. Vou mostrar a massa de bolo para vocês ali daqui a pouquinho. Não vou ensinar na live em específico, mas vou deixar a receita para vocês. Por quê? Porque é uma receita super fácil. Então, é algo que vocês conseguem fazer com tranquilidade. E se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar, né? Fico à disposição de vocês. O meu Instagram é @douglasconfeita. Vou deixar salvo aqui no descritivo também. E aí vocês, se tiverem dúvida, é só mandar lá. Porque é uma massa super fácil de fazer, tá bom?
Como eu quero focar no processo de derretimento, de temperagem, de batimento de chantilly, eu trouxe essas dicas para vocês, que é o que as pessoas têm mais dúvida. A massa é super tranquila, então é super fácil de vocês reproduzirem seguindo a receita, tá? Primeiros 30, assim, então a nossa ganache está pronta, né? Nosso recheio, que tá bonitão por sinal. Vou deixar aqui pra gente utilizar daqui a pouquinho. Ó, o nosso chantilly no ponto certo. Vou até deixar aqui fazendo companhia pra gente. E aí a gente vai começar agora o processo de temperagem do nosso chocolate, tá? Lembrando que aqui eu tô utilizando o chocolate Gold da Callebaut, tá? Coloquei os 30, não derreteu ainda, vou colocar mais 30. E assim a gente vai. Enquanto começa a derreter ali, eu vou falar para vocês qual o formato que a gente vai utilizar. Lá na loja vocês vão encontrar diversas forminhas. Seja para bombom, seja para pão de mel, fica super a critério de vocês qual vocês vão utilizar, tá? Esse chantilly é perfeito. Oi Grace, boa noite, tudo bem? Grace sempre presente. Grace que já conhece os produtos Gran Finale também, né Grace? E participando de todas as lives. Vamos lá. Então, todas as formas que vocês quiserem utilizar, vocês podem, tá? Eu vou utilizar aqui uma que eu utilizo bastante para pão de mel, né? Que é a versão mini. Mas vocês podem utilizar qualquer forma que vocês quiserem, tá? Que é essa daqui. Vou falar para vocês o que eu fiz nelas agora para dar esse tchan especial, pra gente trazer uma corzinha e um brilho, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui eu peguei o chocolate, aquele próprio, o corante próprio para chocolate, que ele é uma manteiga de cacau, na verdade, tingida. Eu aqueci um pouquinho no micro-ondas, vim com um pincel e dei aquela borrifadinha assim, sabe? Com o pincel para ele dar esses jatinhos. Então primeiro eu fiz isso com o corante, né, para chocolate. Levei para refrigerar, para ele firmar. Depois que ele firmou, eu vim com um pauzinho dourado e passei em cima dele, tá? Porque daí o corante vai estar firme, né? Ele vai estar cristalizado e a gente consegue dar esse brilho a mais para nossa forminha. Então, se vocês olharem aqui, ó, dá para ver mais de relance. Não é nada muito intenso, muito forte, porque eu quero que a cor do próprio chocolate apareça. Aqui é para dar um tchan a mais, tá? Vamos lá. Então, segundo tempo de 30 segundos, vou movimentar aqui. Lembrando que a gente tem que ter esse cuidado de colocar sempre de 30 em 30 e a cada intervalo mexer bem. E daqui a pouquinho a gente vai começar a trabalhar com o termômetro, tá? Muitas pessoas me perguntam como é utilizar o termômetro de espeto, então eu trouxe essa versão hoje para vocês verem. Gosto muito de trabalhar com a laser, que eu acho mais prático, mas hoje eu trouxe para vocês. Vocês pediram muito sobre o espeto, então eu tô trazendo para vocês verem que não tem segredo nenhum. Inclusive lá na loja tem, é super acessível, super bacana de vocês trabalharem, e aí vocês vão ver que não tem segredo nenhum, tá? Só dicas valiosas, a gente vive de dicas maravilhosas, né Grace? A gente precisa fazer com que vocês arrasem aí nas produções de vocês, para vocês venderem o ano inteiro, gente, é isso aí, né? Belezinha? Vamos lá. A gente está falando de chocolate Gold aqui, se vocês olharem todas as embalagens de chocolate, tem um indicativo das temperaturas aqui de derretimento. Então esse daqui é a mesma temperatura do chocolate branco. Então a gente vai seguir as mesmas regras de temperagem do chocolate branco, tá? Ó. Vamos lá para mais um tempo. Olha só, a gente tem um processo aqui. O próprio calor de boa parte do que está derretido pode derreter o restante do chocolate, tá? Então, movimenta bem antes de colocar mais tempo lá no micro-ondas. Então, eu coloquei aqui, ele tá ficando quase bonitão. Movimenta para essa temperatura ser distribuída e ele conseguir derreter o restante do chocolate. Ainda tenho uns pedacinhos bem pequenininhos e eu vou colocar mais um tempo pra gente finalizar esse derretimento. Gente, tá vendo que não tem segredo? Só colocar de 30 em 30 que tá super tranquilo pra gente trabalhar, né? Vou pegar aqui uma manga de confeitar pra gente utilizar daqui a pouquinho com o nosso recheio na nossa forminha, tá? Vamos lá.
Não deixei nem 30 porque ele só precisava derreter só um pouquinho. Então eu deixei mais 20 ali. Vou movimentar bem para essa temperatura ficar bem uniforme. E aí agora eu vou verificar a temperatura com o meu termômetro, tá? Vou ligar e vou trazer esse termômetro aqui para o chocolate, ó. Então movimenta esse termômetro no chocolate, porque ele vai saber a temperatura de todo esse chocolate. Se você deixar ele parado, pode ser que essa temperatura tenha uma oscilação, uma diferença. Então, movimenta para você ter certeza que todo o chocolate está na mesma temperatura, tá? Ó. E outra coisa, colocou aqui o termômetro, deixa uns minutinhos, né? Até ele estabilizar o número aqui. Porque tem gente que olha aqui e fala assim, ah, chegou em 42, aí tira. Mas ele está subindo a temperatura. Então, coloca aqui no termômetro, espera ele pausar o número e aí sim você vai ter certeza da temperatura que esse chocolate está, tá bom? Ó, aqui estamos, deixa eu ver se ele estabilizou. Estamos a 45 graus certinho, gente, que é o que a gente precisa para o derretimento do nosso chocolate. Vou reservar aqui o termômetro porque a gente vai utilizar daqui a 2 segundinhos. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar o choque térmico nesse chocolate aqui na minha bancada que já foi higienizado. Olha que bonito, gente. Olha que delícia que vai ficar o nosso bombom. Então, o que eu fiz aqui? Eu derreti o chocolate na temperatura ideal, que é 45 graus, tá? Outra coisa que eu fiz é tomar o cuidado aqui dele estar realmente na temperatura correta. Então, gente, termômetro é essencial. Lá na loja tem, vocês encontram, para vocês terem essa facilidade de conseguir ter sucesso na temperagem, tá? Enquanto eu movimento aqui, vou dar umas dicas para vocês. Ó, agora aqui é só espalhar e recolher. Deixa eu só tirar esse batedor daqui para não fazer sujeira. Se ele cair, ele vai sujar tudo aqui. Então, movimenta aqui, espalha e recolhe. Espalha e recolhe até a gente derrubar a temperatura dele para 27 graus. Então, o que nós fizemos? Nós aquecemos esse chocolate para a gente apagar a memória dele e a gente atingiu 45 graus, tá? Então, essa temperatura de 45 graus garante que todos os cristais desse chocolate foram derretidos, foram apagados e essa memória ela tá sem entender o que ela precisa fazer. Quando a gente tempera o chocolate, a gente ativa a memória desse chocolate e faz ele entender que ele precisa cristalizar, ele precisa voltar a ficar firme, tá? Então aqui eu tô fazendo esse processo, eu tô jogando memória nele, tá? Ele precisa entender que depois que a gente colocar ele na forminha, ele vai ter que trazer essa casquinha do nosso bombom, tá bom? Então, principalmente com a relação ao termômetro, é importante a gente se atentar a isso, para a gente conseguir ter essa qualidade na nossa temperagem, tá? Ó, conforme ele vai esfriando, ele vai ganhando mais corpo, né? Ele vai ficando mais consistente, porque ele já entende que ele precisa começar esse processo de cristalização. Agora eu preciso verificar a temperatura para saber se ele está em 27 graus, como ele tem que estar aqui, como eu falei para vocês. Então, coloco o termômetro, virar de mão aqui para enxergar melhor. Não coloquem o termômetro na bancada, porque a bancada é mármore, é gelado, então a temperatura vai ficar bem fria. E aí sim, ó, na superfície, no chocolate. Então, na superfície, no chocolate, vocês vão conseguir verificar a temperatura correta, que, gente, já chegamos a 27 graus. Então, essa é a temperatura que a gente precisa e o nosso chocolate já está temperado. Então, o que é a temperagem? Então, é a ativação da memória de chocolate. Então, ele já sabe que ele precisa cristalizar quando esfriar, tá? Então, eu vou trazer de volta para o meu recipiente, com cuidado, com amor, com carinho, não precisa ter pressa, tá? Super tranquilo o processo de temperagem, né, gente? Não é um bicho de 7 cabeças, tem técnica, tem os cuidados, é bacana utilizar termômetro, exatamente para a gente conseguir trazer essa qualidade na temperagem, né? Então vem aqui com cuidado e vai recolhendo todo o chocolate que você tem aqui, tá?
Outra coisa, existem tabelas de temperatura de chocolate, né, de temperagem de chocolate para facilitar a vida de vocês. Aqui a gente utilizou duas por enquanto, que é a temperatura de derretimento e a temperatura de temperagem mesmo, né, de têmpera. Então, coloquei aqui essas duas temperaturas. O nosso chocolate, ele já sabe que ele precisa cristalizar, então ele está prontinho para ser utilizado, tá? Vou deixar aqui, reservado, e aí eu vou misturar para ele espalhar bem essa memória dele, porque a gente ativou a memória desse chocolate e agora ele sabe que ele precisa cristalizar, tá bom? Então esse foi o processo de temperagem. Em alguns casos, se vocês olharem as tabelas, por exemplo, existe lá uma terceira coluna que fala assim, temperatura de trabalho. O que é essa temperatura de trabalho? É a temperatura que eu vou trazer esse chocolate temperado já, como está aqui, e vou aquecer alguns segundinhos no micro-ondas só para eu conseguir elevar essa temperatura. Esse processo não pode passar dos 32 graus, tá? Porque senão perde a temperagem e você tem que começar de novo. Mas para que pode ser feito, né? Para que serve a temperatura de trabalho? Para você deixar esse chocolate um pouquinho mais fluido. Aqui ele está um pouquinho mais consistente, né? E se você for banhar um pão de mel, por exemplo, e quer deixar o chocolate um pouco mais fluido, aí você pode aquecer, não ultrapassando essa temperatura de 32 graus, como eu falei para vocês, e aí vocês têm mais qualidade e mais tempo na hora de trabalhar, tá bom? Então, para isso que serve. Ou vocês podem pegar o chocolate, como eu vou fazer aqui, e utilizar direto, tá? Não tem problema. Como eu vou utilizar em pequena quantidade aqui, eu vou utilizar diretamente na nossa forminha, tá? Vamos lá. Aqui, vou colocar essas forminhas, tem marcação, né? Uma linha ali. Então, eu vou colocar aqui, só na linha, pra gente trazer uma camadinha bem fina do nosso chocolate. Como a gente está em live aqui, gente, eu vou fazer umas 3 unidades só. E aí, depois vocês vão fazer horrores aí para mostrar para mim que vocês gostaram, que vocês aprenderam. Então, ó, tem o chocolate temperado. Vou deixar no micro-ondas para a gente selar esse bombom daqui a pouquinho. Então, coloquei aqui, ó, vou dar leves batidas para tirar as bolhas de ar. E aí eu vou trazer as outras partes dessa forma, tá? Aqui eu tenho as partes que a gente chama de silicone, né? Então é só encaixar aqui pra gente conseguir moldar o nosso bombom. Não apertem, né? Simplesmente encaixem e aí traz pra cá pra baixo. E na lateral vocês vão trazer um pouquinho de pressão, só um pouquinho de leve, para conseguir esse chocolate moldar certinho. Olha, vai ficar bonitão, hein, gente? Ó. Então aqui fiz 3 e aí a gente tem que aguardar esse processo de cristalização. Olha como vai ficar bonitão, vai ficar bem diferentão, bem brilhante, que é o que a gente quer para o nosso chocolate, tá? Dicas aqui. Pergunta para vocês, leva esse chocolate direto para refrigeração, para ele cristalizar, ou eu deixo ele descansando uns minutinhos? Eu vou limpar minha bancada e eu já respondo isso para vocês em 2 segundos, tá? Ó, super importante, gente. Deixa eu falar outra coisa. Existem 3 princípios para trabalhar com chocolate, tá? Tempo, temperatura e movimento. São 3 princípios que, se vocês seguirem, se vocês cuidarem, vocês vão conseguir ter qualidade no trabalho de vocês, tá? Por que o tempo? Porque o chocolate tem o tempo dele, né? Seja de derretimento, seja de cristalização, não dá pra gente acelerar os processos como a gente quer. Tem que ser o tempo dele, tá? Ele é metódico, a gente tem que seguir o que ele manda. Quem manda nele, aliás, quem manda no processo é ele, não é a gente, tá? Então, ó, tô passando um álcool aqui só pra tirar a gordura do chocolate pra gente continuar o processo, tá? Então, tempo, que tem que ser o tempo dele bonitinho. Temperatura, que eu falei para vocês que a gente tem que utilizar o termômetro. Tem que seguir as temperaturas corretas para a gente conseguir qualidade no nosso processo de temperagem, tá? Não adianta ter ali desespero
Não adianta querer fazer na ponta do lábio, não adianta querer improvisar. Gente, tudo é uma questão de trabalhar de forma correta, tudo tem técnica, tá? Então vale super a pena vocês investirem num termômetro. Esse de espeto, por exemplo, eu não sei o preço, mas ele é super baratinho, mais baratinho que o de espeto, o de laser, tá? Então vale super a pena o investimento aí, tá? Agora que eu higienizei aqui, vou falar pra vocês se a gente deve levar pra geladeira ou não de imediato. Vamos lá. A gente temperou esse chocolate, a gente trabalhou com as temperaturas com ele, então a gente fez o quê? A gente aqueceu esse chocolate, então ele está quentinho. Quando a gente colocou aqui na forma, ele ainda estava numa temperatura aquecida, então não adianta você colocar direto na geladeira, porque vai dar um choque térmico. Deixa aqui uns minutinhos em temperatura ambiente, aqui está gelado, porque São Paulo está gelado hoje, se eu não me engano aqui estava 21, 18 graus, 18 não, 19, 20 graus. Então tá bem geladinho, tá bacana para trabalhar com chocolate. Então deixa um pouquinho em temperatura ambiente. Ele resfriou. Se você colocar a mão assim e não sentir que tá quente, aí você pode colocar para refrigerar, como eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos colocar aqui para refrigerar. E aguardar um segundinho para ele cristalizar. Gente, eu tô com o pescoço duro, é porque eu tô com o torcicolo, tá? Me perdoa, mas hoje dei mau jeito aqui. Foi hoje à tarde, fiz assim, ó, dei aquele crequezinho e aí tô aqui meio tortinho, mas tô aqui com vocês. O importante é estar aqui com vocês, né? Então desconsiderem meu pescoço duro aqui. Vamos lá. Então falamos da cristalização. Qual o tempo que ele tem que ficar lá? Tempo necessário para ele começar a ficar fosco, né? Ele começar a soltar da forminha. Não deixem em excesso, acompanhem ali pra gente ter não ter esse tempo a mais, porque esse tempo a mais pode trazer umidade, aí ele pode ficar feião. A gente quer um bombom bem bonito, né? Vamos lá. Aqui eu tenho a massa de bolo que eu falei pra vocês, que vai ficar salva pra vocês com passo a passo, tudo direitinho, tá? Inclusive nessa massa eu utilizei o chocolate 50% Gran Finale, que é esse chocolate em pó aqui, gente, qualidade incrível, vale super a pena vocês provarem, tá? A massa do bolo vai ficar com um toque super especial. Então, aqui eu tenho a massa, tá? Eu coloquei aqui, eu fiz metade da receita só pra gente realmente mostrar pra vocês o passo a passo. Tem um cortador, tá? Pequenininho, que encaixa perfeitamente lá dentro do nosso bombom. Então eu vou trazer um disco aqui, já que vai encaixar dentro do nosso bombom. Então, o próprio disco aqui, ó, vai me ajudar a trazer um pouquinho de facilidade na montagem, tá? Aqui tá um pouquinho firme essa massa, por quê? Porque ela tá gelada, tá? Eu acabei de tirar da geladeira. Então eu vou tirar um disco, ó, ele tá grandinho, até pra rechear é bacana essa massa, hein, gente? Ó, dá pra rechear como se fosse pão de mel e banhar, se quiser. Se não quiser utilizar a forma, vai ficar gostoso também. Então aqui, ó, eu tenho um redondinho da nossa massa. Então eu vou cortar só mais um, que a gente vai fazer 3 bombons, então eu vou fazer aqui 3 disquinhos, tá? E essa massa é cheirosa, viu, gente? Misericórdia. Vocês vão gostar demais. Ó, então tenho aqui 4 disquinhos pra gente trabalhar. Tá vendo como é fácil, gente? É legal fazer linha de produção. Se vocês forem fazer uma produção grande, o que vocês podem fazer? Faz ali o processo de decorar as forminhas de vocês, ou se não quiser pintar como eu pintei, pode fazer ela sem nada, né, para fazer um face venda mais tranquilo. Aqui é só uma sugestão para dar um tchanzinho a mais no visual, tá? Mas vocês podem fazer o quê? Faz o recheio, uma quantidade bacana, faz a massa, corta a massa já em todos os redondinhos que eu fiz aqui, e aí na hora de montar, monta tudo de uma vez, tá? Uma coisa que eu fazia muito quando eu fazia pão de mel para venda mesmo, eu fazia uma linha de produção, eu tinha várias formas, então, e os meus pães de mel eram nessas forminhas moldadas, né? Eu não gostava de banhar, porque eu achava que ficava irregular, eu gosto daquele visual mais bonito. Então eu fazia linha de produção, comprava várias, aí ia montando, aí recheava todos, aí depois selava todos, depois embrulhava, fazia todos esses processos de uma vez para facilitar a produção, tá? Enquanto termina ali de cristalizar, o que eu vou fazer? Vou trazer o nosso recheio aqui para a nossa manga de confeitar. Então tem uma manga aqui, onde eu vou trazer a nossa
Tá bonito esse recheio, hein, gente? Que delícia, olha só. Lembrando que aqui, gente, a gente tem chantilly no recheio e esse bombom, ele precisa ficar em temperatura ambiente, né? Então, aqui a gente consegue, com temperaturas frias, como está em São Paulo, 2 dias de validade. Se tiver alguma coisa fresca, 1 dia só, né? Então, se estiver muito quente, esse bombom deve permanecer ali 1 dia. Então, essa é a média aí para vocês calcularem. Ou se quiser usar só a ganache, pode também. Só que ela vai ficar um pouco mais firme, tá? Não vai trazer essa leveza. Esse chantilly aqui é para trazer realmente essa leveza. Olha, eu tô salivando, porque ele realmente tá bem aerado, tá bem gostoso, tá? Ó. Aqui ele tá começando a ficar fosco. Deixa eu ver se dá pra vocês verem na luz. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá começando a ficar fosco? Então aqui ele tá começando a soltar o nosso bombom. Vamos ver se ele soltou embaixo. Por quê? Porque eu vou começar a trazer aqui o recheio, né? Então eu vou ter que levar de volta pra geladeira esse bombom. Ó, aqui ele já soltou a parte de dentro. Eu vou rechear e vou fazer ele finalizar o processo de cristalização de uma vez. Então eu não preciso deixar ele ficar totalmente fosco pra gente conseguir rechear, tá? Então dá pra gente deixar ele aqui quase bem firminho, ó, como eu tenho aqui. E aí a gente vai rechear para levar para lá. Tá bom? Belezinha? Ó, então eu tenho aqui as nossas forminhas, as nossas bases. No processo aqui de montagem, eu acho mais fácil colocar o recheio antes e a massa depois, porque daí fica mais fácil de blindar. Então eu venho com a própria manga aqui, ó. Vou fazer uma camada de recheio bem gostoso. E aí eu vou colocar a nossa massa por cima. Olha, gente, que delícia que tá o nosso recheio. Então vai ser realmente um bom bolo. Bom bolo, de bolo e bombom, de bombom e bolo. Então, fica aí a sugestão para vocês, ó. Nossa, gente, tô salivando, que vontade de comer. Pena que eu vou ter que comer sozinho, né? Por isso que eu fiz só 3, para vocês não ficarem na vontade. Então, eu fiz só 3 para vocês não sofrerem muito, tá? Ó. Então coloco aqui, dou uma leve pressionada para ele ficar bem juntinho, bem bonitão, tá? Então aqui, ó, ele ficou certinho na altura do nosso bombom. Evitem deixar essa massa alta demais, tá? Para realmente não ter aquele acabamento feio. Então venho com o chocolate aqui. Ó, o nosso chocolate ele já tá mais firme. E aí eu posso fazer o quê? Aquecer só uns segundinhos para ele realmente ficar mais maleável. Olha como ele tá mais firme, mais cremosão. Para ficar um acabamento bonito, vou colocar só 5 segundos no nosso micro-ondas, tá? Cancela. 5. Então esse é a temperatura de trabalho agora. Eu vou deixar ele um pouquinho mais fluido para ele ficar mais fácil de trabalhar aqui, tá? Só 5 segundos serão suficientes para deixar ele mais fluido e a gente não perder a temperagem, tá? Então eu venho aqui, agora vamos cobrir o nosso bombom. Vou trazer um pouquinho da nossa cobertura aqui. Pode colocar, se quiser, numa manga de confeitar também. Pode colocar direto, como eu tô fazendo aqui, fica super a critério de vocês, tá? Ó, coloca aqui uma quantidade e aí a gente vai dar uma batidinha e tirar o excesso se precisar. Vou voltar para o micro-ondas. Leves batidinhas para ele assentar e eu vou tirar o excesso, gente, com uma própria espátula aqui, ó, ou qualquer faquinha reta, para ele dar um acabamento bem bonitão pro nosso bombom. Então vem aqui, ó, espátula retinha, raspa só para ele ficar bem bonitão. Então, feito isso, vou fazer isso em todos.
nessas formas aqui, né, gente? Se vocês quiserem utilizar aquelas de policarbonato também pode e fica até mais fácil de trabalhar, tá? Como a sugestão é Faça e Venda, fica aqui a sugestão para vocês, tá? Ó, ficou aqui o nosso bombom bem retinho, bem bonitinho, como a gente precisa, ó. É isso que a gente precisa. Vou colocar para refrigerar agora, para dar aquela blindada, e aí sim a gente desenformar para ver como ficou esse bombom. Vamos lá? Vou colocar aqui. Lembrando, gente, que aqui eu tô colocando um pouquinho no freezer, no congelador, né? Para acelerar um pouquinho o processo da live. Mas o ideal é vocês deixarem na geladeira mesmo, para ficar mais tranquilo ali de vocês não perderem o controle realmente do que vocês estão fazendo ali, tá? Uma tabuazinha pra gente desenformar ali o nosso bombom daqui a pouquinho. E aí, tá tranquilo até aqui, gente? Super tranquilo, né? Temos ali então esse recheio que eu falei pra vocês, que é o recheio da mousse. Temos a nossa massa, temos todo o processo aqui de montagem. Se fosse fazer uma quantidade maior, aí é só seguir o processo de linha de produção. Tá bom? Lembrando que fizemos o processo com a temperagem, utilizando o termômetro de espeto, né, de palito. Então fica super fácil de vocês trabalharem, não tem que ter medo, é questão de treino, tá? Ah, eu tenho medo de trabalhar com chocolate branco. Quais são os cuidados de trabalhar com chocolate branco? É vocês realmente colocarem de 30 em 30 segundos. O chocolate branco é um chocolate mais sensível. Então, se vocês perderem o controle lá na temperatura, vocês vão fazer chocolate queimar, tá? Algumas pessoas tendem a colocar muito tempo no micro-ondas porque acham que ele ainda não está derretido o suficiente. Por exemplo, coloco lá 1 minuto e esse chocolate começa a engrossar, o chocolate branco. Quando engrossa, você acha que ele está firme, então você precisa aquecer mais para derreter. Na verdade, não. Quando ele superaquece, ele começa a cristalizar no momento que ele está queimando. Então, tomem cuidado, sempre verifiquem a temperatura para não dar errado esse processo. Se verificar a temperatura, gente, vai dar super certo, vai ser sucesso e os bombons de vocês vão ficar maravilhosos. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, vamos ver se tá no ponto, que eu acho que tá. Tô curioso para saber como vai ficar o nosso bombom. Se ele vai ficar bonito ou se ele vai ficar maravilhoso. Vou dar uma olhadinha aqui. Cristalizou. Olha a responsa, hein, gente? Vamos ver se ele soltou. Ó. Ai, tá bonitão, hein, gente? Vou colocar aqui de volta pra gente usar depois. E aqui nós temos o ideal, gente, é deixar ele soltar sozinho, né? Para ele não ter essa marca aqui em cima. Ainda ficou um pouquinho, por quê? Porque eu apertei para soltar. Mas o ideal é deixar lá. Como a gente está em live, não vou esperar tanto tempo aqui, porque a gente já finalizou o que a gente queria. Mas olha como ele fica bonitinho, pintadinho. Não sei se dá para ver muito bem, mas tem um leve dourado na parte de cima. Por quê? Porque os nossos bombons são feitos aqui com o chocolate gold da Callebaut, então ele já traz esse aspecto dourado. Então eu trouxe esse pouquinho a mais só para dar aquele tchan especial. Então, olha que bonitão. E fora que assim, esse processo de jogar o corante, né, nunca vai deixar igual, vai deixar sempre diferentão, né, esse aspecto de finalização. Então fica a dica para vocês, tá bom? Gente, ó, fica a sugestão para vocês. Espero que vocês façam, né? Espero que vocês tenham gostado da opção, da sugestão de receita. Façam mesmo, porque é um produto super bacana. Dá pra fazer com bolo de cenoura, com bolo de chocolate, com recheio aerado, com ganache, com brigadeiro. E vale super a pena porque vocês têm um leque maior no cardápio de vocês para fugir um pouquinho do pão de mel, né? Então, vale super a pena vocês terem essa opção diferenciada aí. Façam, testem, provem para saber se vocês gostam ou não. E aí, coloquem no cardápio de vocês para ver a aceitação do público de vocês. E depois, se tiver uma aceitação boa, vai colocando um saborzinho a mais, um saborzinho diferente. E aí, se não tiver aceitação, vocês vão trocando. É bacana ter essa análise de cardápio também, para vocês terem aí, ó, sucesso no trabalho de vocês. Tá bom? Gente, tranquilinho? Ficou lindo? Gostaram? Que bom que vocês gostaram, gente. Ó, obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, pessoal da Granfinale, mais uma vez pela oportunidade, pela confiança. Pessoal da loja, ó, muito obrigado. Quem sabe eu passo aí para levar uns bombons, né? Precisava, né?
Outra coisa, tudo que a gente utilizou aqui tem disponível na loja, então é só entrar em contato com o pessoal. E aí, outra coisa, sigam lá, @DouglasConfeita, tem muitas novidades lá, muitas dicas, muitas receitas. Me acompanha lá que vai ser um prazer estar com vocês, aliás, tê-los comigo lá, tá bom? E acompanhem também @Granfinale Confeitaria para vocês ficarem sabendo de todas as novidades que estão rolando com os produtos Granfinale, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.